Como a Ju já falou, eu sou a Laura, ou Scorpion da 51, e eu vou falar para vocês por que fazer um intercâmbio nacional. Eu sei que todo mundo gosta da ideia de conhecer um outro país, de viajar para fora e etc. Mas o intercâmbio nacional tem umas vantagens incríveis que o internacional não tem. A principal é para o primeiro e segundo ano, que é muito mais fácil de viajar e é uma oportunidade de você entrar em contato com a prática desde o começo da graduação. São 2 anos muito teóricos, então é uma oportunidade muito boa e muito valiosa. Além disso, ainda não, a gente não tem a barreira de linguagem. Então, o nosso contato com os pacientes é muito mais próximo, muito mais íntimo e facilita que a gente desenvolva algumas habilidades como compaixão, empatia, comunicação e a adaptabilidade. Porque a gente está viajando sozinho. Então, todo mundo já viajou sozinho, sabe que a gente aprende a se virar muito mais. E são habilidades que a gente vai levar para a vida toda. Além disso, apesar de ser no mesmo país, o Brasil é muito grande e ele é composto por populações muito diversas. Então, a gente vai entrar em contato com culturas muito diferentes das nossas e descobrir necessidades da saúde de populações que a gente nem imaginava. Como, por exemplo, existe uma das vagas que é para ficar no barco da saúde na Amazônia, que atende as populações ribeirinhas uma vez por mês. E isso é uma coisa que a gente nunca faria em São Paulo, ou nunca faria em outros países. Então vale muito a pena. Além disso, todo mundo sabe que os residentes que vêm para cá são de todos os estados do Brasil. Então, essa também é uma oportunidade de você entrar em contato com profissionais que vão trabalhar com você no futuro e fazer conexões preciosíssimas. E fora tudo isso, é por um preço baixíssimo, que a Ju vai explicar melhor agora. Sim, vou falar agora um pouquinho melhor sobre as partes burocráticas, né? Naquela reunião que os meninos fizeram semestre passado, eles falaram bastante sobre os pontos que você tem que ter para conseguir fazer o intercâmbio na IF e tudo mais. Aquilo é muito importante, é verdade, porém é mais dedicado para a primeira parte do intercâmbio, do período de intercâmbio. Então, no nosso caso, por conta da pandemia, a gente não conseguiu declarar as vagas nesse primeiro período. A gente vai focar agora, como a gente quer que vocês viajem agora e aproveitem o mais cedo possível, a gente está focado nas vagas remanescentes, que funcionam um pouquinho diferente. Sabe aqueles vários e-mails que a gente recebe da IF todo mês, toda semana, praticamente um por dia? No dia 15 de cada mês, um desses e-mails está destinado a liberar a atualização das vagas remanescentes. Então, as vagas que ainda estão disponíveis para você ir para qualquer estado que você quiser. Como é que funciona, então? Primeiro de tudo, você vai ler o regulamento. Júlia, onde é que está o regulamento? O regulamento você vai conseguir quando você mandar mensagem ou para mim ou para a Lau, e a gente vai encaminhar para vocês, assim. Começou a pensar em fazer intercâmbio, se é isso mesmo que você quer, já lê o regulamento, que lá está todos os detalhes. E aí, vocês vão lá nessa lista no dia 15 do mês passado, vão pegar essa lista e vão estudar as vagas, vão ver quais vagas que te chamam mais atenção, quais são os estados que te chamam mais atenção, se você quiser vir conversar comigo ou com a Lau sobre quais são os hospitais melhores, as faculdades que são mais legais para você ir, vamos estar auxiliando vocês nesse processo todo. Uma vez escolhida a vaga, o que eu faço? Agora, nesse momento de vagas remanescentes, a gente tem que pensar no pagamento das taxas. São 2 taxas principais. A primeira, de R$90, como se fosse uma inscrição. E a segunda, de 210, que é como se fosse uma confirmação do seu intercâmbio. Agora, nesse momento de vagas remanescentes, a gente vai pagar tudo junto. Então, a gente vai pagar R$300 direto. Ju, quais são os meus direitos quando eu estou indo para o intercâmbio? Estadia, então você vai ficar na casa de uma outra pessoa que também é estudante de medicina e também já foi para o intercâmbio ou pretende ir. E aí você vai ficar na casa dessa pessoa, a depender da duração do seu estágio, que pode ser de 15 dias até um mês. E aí você vai ficar lá na casa dessa pessoa. E você vai receber pelo menos 2 refeições. A gente aqui está muito, muito preocupada mesmo que isso seja de fato um intercâmbio. Então, que outras pessoas possam viver a mesma coisa que você viveu. Então, assim como você foi para casa de uma pessoa, o que a gente quer muito é que você também receba uma pessoa no futuro. Então, sei lá, se daqui 1 mês, 2 meses, ano que vem, vier alguém aqui para a nossa faculdade, pelo SCONE, para conhecer a FMABC, você recebe essa pessoa na sua casa.
Ah, Ju, precisa ser na minha casa? Olha, ia ser legal que fosse. Mas se não tiver espaço, pode ser na casa dos seus pais, pode ser na casa de um amigo próximo, pode ser na casa de um parente. Assim, você que escolhe, desde que você garanta a estadia e as 2 refeições para essa pessoa. Existe um outro tipo de vaga que vocês vão ler lá no regulamento, que é a de unilateralidade, que é ou quando você vai sozinho e você não fica na casa de ninguém, ou quando você vai viajar, fica na casa de uma pessoa, mas você não recebe ninguém na sua casa. Essas vagas, elas são especiais. Então, assim, você tem que declarar um motivo pelo qual você está fazendo isso, porque não é esse o nosso objetivo. Então, em casos muito especiais, se você precisar muito, você vai pedir essa vaga unilateral. Só que, assim, não é você que vai decidir se vai dar certo, nem eu ou a Laura. Isso tem que ir para uma avaliação da diretoria nacional, porque é isso que eu expliquei. A gente quer muito que seja uma troca. Assim como você viveu ótimas experiências, a gente também quer que outras pessoas vivam experiências ótimas aqui na nossa faculdade também. E assim, se no final de tudo, poxa, não deu certo, eu desisti do intercâmbio, ou o intercâmbio foi cancelado, aquela vaga para a qual eu fui selecionada foi cancelada, é possível reembolsar. Então, de acordo com o tempo, né? Tipo assim, se você cancelou o intercâmbio 6 meses antes de ir, você tem mais reembolso. Se foi 5 meses, aí tem menos e vai tendo menos. Mas é possível. Então, assim, gente, resumão da coisa, o que eu estou dizendo para vocês. Por R$ 300, vocês conseguem ir para qualquer estado do Brasil, fazer, assim, intercâmbios de estágios maravilhosos, vocês podem ter contato com as áreas que vocês querem seguir, e a gente sabe, né, aqui na FMABC a gente tem um ensino muito tradicional, então nos 2 primeiros anos é muito difícil a gente ter contato direto com o paciente. Gente, supra-sumo do sonho, sabe? Você vai lá fazer medicina da família no interior da Bahia, pelo amor de Deus, sabe? Que prato cheio. Então, assim, tudo isso por R$ 300, e aí você precisa, quer dizer, os R$ 300 mais a sua passagem, né? A passagem é você que banca. Então, assim, eu acho que é uma ótima oportunidade, sinceramente. E para convencer vocês, assim, eu acho que nada como experiência própria, né, para compartilhar e para instigar vocês de fato a quererem ir. A gente trouxe um convidado muito especial, o Rafa. Rafa, pode se apresentar. Eu vou até parar a apresentação aqui, que é para vocês verem o Rafa melhor. Não precisa disso, não. Eu tô brincando. Imagina, eu vou parar assim, você vai ser o foco agora. Pronto. Gente, boa tarde. Eu fico muito lisonjeado de ser convidado. Eu sou muito fã do Scone. Foi onde eu comecei a atuar na IF e foi, tipo, o grande responsável por toda a minha trajetória dentro da IF. Até hoje eu ainda sou, né, filiado ao meu comitê. Eu sou do conselho supervisor do meu comitê. Eu tô no último ano, no último semestre da faculdade, graças a Deus. E eu fiz em 2019 um estágio lá no Piauí, lá em Teresina, né, capital do Piauí, na Federal do Piauí, e foi em endócrino, né? Fiz 2 semanas. Fiquei acompanhando um ambulatório de endócrino, que era muito interessante. Tinha um volume bem muito grande, porque é um hospital, tipo, um ambulatório. O hospital em si é referência, né, de todo um estado. E a gente via muitos pacientes que se deslocavam para consulta no ambulatório de grandes distâncias, assim, na verdade, tipo, muito tempo de carro, de ônibus para chegar. Cerca de, tipo, era muito comum 2, 3 horas, a gente chegou até pacientes 4 horas de viagem para poder chegar em Teresina e passar numa consulta com um endócrino. Tipo, gente, não é um, sei lá, radiologista, intervencionista, especialista numa técnica feita em Harvard, tipo, é um endócrino, sabe? E a gente está falando de um estado que, por mais que tenha algum índice, assim, de a falta de assistência no geral no estado, não chega a ser o pior, né? Não sei qual que seria o pior, mas, assim, tem a possibilidade de uma certa assistência, tem, acho que, em Teresina tem, acho que, 4 ou 5 faculdades de medicina. Tem outra cidade, Parnaíba, tem mais 3 faculdades, se eu não me engano. Eu sei as que são as que têm IF, tá, gente? As faculdades que não têm IF, para mim, elas é como se eu não sei que elas existem, só as de São Paulo, que eu conheço por ser tradicional. Mas, tipo, tem uma certa assistência, tem um bom número de faculdades de medicina no estado, e ainda assim você vê uma falta de assistência, de um ponto de vista, porque você precisando que essas pessoas se desloquem tanto para uma consulta, tipo, um ambulatório de endócrino, e às vezes era, assim, um controle de diabetes, sabe? Não era a pessoa teve um tumor de hipófise, entendeu? Que ela não, ninguém na cidade dela ia poder acompanhar algo com muita complexidade.
Então, isso, assim, foi interessante porque aqui em São Paulo a gente tem um pouco de vivência disso, principalmente quando se você faz estágio em grande centro. Para a gente, tipo, sou da Unisa, vocês são da ABC, é um pouco distante essa realidade. Mas se eventualmente possam rodar em algum estágio, em algum grande centro, vão ver um pouco mais isso. Mas não chega a ser do mesmo nível, né? Porque aqui em São Paulo a gente tem vários lugares, aqui no estado a gente tem vários lugares que tem uma assistência que dá, você não precisa se deslocar tanto. Eu lembro, inclusive, de uma paciente, eu não lembro se era, acho que era tireoide, que ela ia passar por uma cirurgia. Eu não lembro se era isso, mas eu lembro que ela tinha, acho que eram umas 4, 5 horas de viagem e tinha uma vulnerabilidade associada com esse deslocamento, tipo, não era só pelo tempo, mas ela tinha uma dificuldade para esse deslocamento, que eu via pela primeira vez uma indicação de internação por uma vulnerabilidade, tipo, a parte clínica, a parte médica em si, não precisava internar ela antes de eu, tipo, ela não ia operar, tipo, no dia seguinte, nos dias seguintes. Ela ia ficar cerca de 1 ou 2 semanas ainda internada e ela poderia retornar dali 1 ou 2 semanas para pré-operatória e aí internar para operar, mas por essa vulnerabilidade ia ficar muito difícil esse retorno dela. Então a gente tinha mais chance de perder esse contato com ela e que a gente tinha menos chance dela conseguir voltar, né, para operar, para ela conseguir operar, do que se ela ficasse internada. Então foi uma indicação de internação que tipo a equipe discutiu isso, discutiu até com a enfermaria, porque né, ia precisar de leito e tal, mas que se viu essa necessidade. E só que ao mesmo tempo era o hospital em si ele é bem equipado, né? Que ele é referência do estado, ele precisa em si ser bem equipado. Então, assim, foi um estágio que deu para ver bastante coisa, tinha bastante oportunidade, tinha outros intercambistas rodando lá. Eu lembro que tinha até o pessoal do Internacional, o que deve ser muito interessante porque eu acho que Teresina é um lugar que poucos gringos devem conhecer, assim, sabe, de cabeça que existe, sabe? Então era bem interessante ver essa vivência com eles. Mas ao mesmo tempo que tinha essa boa oferta, você via mesmo que era uma coisa, tipo, no resto do estado, você via essa falta de assistência. Então, isso foi uma coisa assim, uma vivência que eu não tinha tanto essa noção, né? Sabia mais ou menos que acontecia dessa maneira, mas nunca tinha visto tanto na prática. Outra coisa muito interessante é que lá no Piauí é referência, tipo, bastante forte referência de leishmaniose, né? Que inclusive lá eles chamam de calazar. Até foi engraçado, quando eles falavam calazar, eu, assim, não fazia a menor ideia do que era calazar. Eles falavam leishmaniose, aí eu falei, ah, tá, beleza, já ouvi falar, né, já estudei isso, tipo, ok. E aí a gente foi até tem um hospital de infecto lá em Teresina, que a gente teve até um exercício, tipo, parte do intercâmbio, assim, a gente foi junto com os outros intercambistas, inclusive, e aí a gente tinha, acho que 5 pacientes que a gente tinha que examinar, e acho que 3 deles tinham, né, leishmaniose, e 2 deles não, e aí, tipo, o desafio era que a gente, tipo, só com a clínica, só, tipo, tirando a história, examinando, a gente pudesse identificar, assim, lembro que foi uma coisa, assim, bem desafiadora, também foi uma coisa que valeu a pena. E isso vale até, acho que fica muito como ensinamento para a gente quando a gente trabalha em intercâmbio nacional, né? Como eu falei, o que eu gostei muito de fazer o estágio, eu quis muito fazer o estágio em intercâmbio nacional também, por ter feito parte do SCONE, eu fui diretor, né, de intercâmbio nacional no meu comitê. Eu queria muito ter sido do time nacional, eu queria muito ter sido diretoria nacional, mas no momento que eu estava na faculdade não permitiu. Ainda bem que eu não tentei, não ia dar certo. Ainda bem que eu não tentei, sério, não ia rolar, não ia, ainda bem. Tipo, principalmente no internato, não ia rolar mesmo. Mas, enfim, tipo, eu sempre gostei muito disso, porque, inclusive, a gente que está aqui em São Paulo, né, está na cidade de São Paulo e na Grande São Paulo, a gente tem uma vantagem que muita gente quer vir para cá para fazer residência, né? Tipo, o Brasil inteiro olha muito para São Paulo, para os grandes centros de São Paulo para fazer residência. E quando a gente tem essa oferta de fazer um estágio, né, de fazer um intercâmbio aqui, a gente acaba tendo bastante escolha. Então, tipo, na Unisa mesmo, a gente tem bastante gente que quer fazer, que tipo, demonstra esse interesse, e às vezes a gente tem uma dificuldade justamente dos alunos querendo sair. Porque tem um problema também para a gente que está em São Paulo, é essa vontade da gente querer sair, tipo, para outros lugares. Porque geralmente o pessoal que está fora, eles querem vir para cá, ou para alguns outros lugares que eles só acham vaga, mas aquela ideia de fazer intercâmbio para você ir para um lugar, para você fazer, tipo, num lugar que você pensa em fazer residência, ou que é um grande centro, tipo, ou um dos maiores centros daquela especialidade, quando você já está em São Paulo é um pouco diferente.
mas ao mesmo tempo ainda tem muito lugar que, tipo, é que a gente não conhece. Um lugar que eu falava muito, que eu advogava muito para a galera fazer e se inscrever, era aquele hospital que é referência em câncer em Barretos. Que eu acho que eles têm vaga ainda, não sei, né, que é da FACISB. Um grande problema deles é que eles só aceitam internos lá, né, pro intercâmbio. E na Unisa, no internato, a gente não tem nenhuma brecha para conseguir fazer estágio. Então, tipo, a gente nunca conseguiu, de fato, alguém da Unisa para ir para lá. Mas a gente tem, tipo, em outros locais, e como já falaram, né, não só referência por ser grande centro, mas para você ter um contato com uma vivência diferente, né? Uma vivência diferente dentro da mesma patologia que a gente vê até aqui em São Paulo, mas uma vivência que seja diferente, né? Tanto por dados epidemiológicos, mas como funciona, de certa maneira, a logística, até como eu falei isso de é, grandes deslocamentos para coisas ambulatoriais que aqui em São Paulo a gente vê menos, mas a gente vê, tá? Tem muita cidade do interior de São Paulo que não tem, tipo, tem uma assistência só lá que, assim, se precisa de um especialista, não tem. E, tipo, cidades não muito longe da capital, né? Mas aí os deslocamentos são menores, claro, não são, né, não precisa vir todo mundo para a capital, senão também seria o caos. Mas também a gente tem uma vivência muito legal realmente no intercâmbio, da gente ter contato com algumas patologias, com algumas condições que a gente não vai ter tanto contato assim aqui em São Paulo, né? Bastante infecto, uma coisa que tem bastante também em medicina de família, que em vários lugares difere bastante. Um lugar muito interessante para quem gosta de medicina de família é o sul do país, porque o sul começou a investir em medicina de família antes do resto do Brasil inteiro. Então, tem muitos programas bons de residência no sul do país em medicina de família. Isso é uma coisa bem, bem interessante. E acho que é isso. Se vocês quiserem saber alguma coisa a mais do estágio, por que que eu escolhi o local, preciso lembrar Sim, também. gente, essa daqui é a hora para vocês perguntarem, tirarem todas as dúvidas que vocês quiserem. A gente está aqui disponível e eu acho que vai bastante de encontro com isso que o Rafa falou, sabe? É a oportunidade de você estar lá de fato vivendo. Eu acho que isso, meu, é fantástico. Uhum. A gente tem um intercambista, tem um residente, ele é R3 agora, da pediatria na Unisa, que ele conheceu a Unisa, tipo, ele prestou a prova do SUS, né, mas ele escolheu a Unisa. Ele conhecia a Unisa por causa da IF. Ele, no caso, não fez intercâmbio aqui, mas ele foi diretoria da Nacional da IF. Não sei se algum de vocês conhece, que é o Lucas Brito. Ele foi diretoria, acho que 2018, 2019 e 2019, 2020. Ou antes, tá? Um ano antes. Enfim, ele foi diretor financeiro e aí, tipo, por conta da vivência dele na IF, ele conheceu, tipo, eu conheci ele conheceu outro pessoal da Unisa também. E aí, quando ele passou, tipo, na prova do SUS, ele escolheu a Unisa, ele falou que conhecia, que, tipo, sabia sobre a faculdade por causa disso, por ter esse contato com a IF, né? Então, assim, ele não foi pelo intercâmbio, mas porque também ele foi diretoria nacional, né? Mas aí é outros 500. Mas eu acho interessante isso. Então, se a gente faz esse intercâmbio, a gente procura isso, a gente amplia o nosso leque. Então, às vezes a gente pensa realmente, principalmente, eu acho que às vezes a gente não quer ir muito para fora do estado, né, de São Paulo, mas às vezes a gente não conhece tanto o nosso próprio estado. Então, a gente às vezes fazer um intercâmbio em alguma cidade, algum comitê do nosso estado, pensando nisso da residência, pode ser uma coisa tipo, muito, mas muito vantajosa para a gente poder conseguir escolher. E isso vale muito mesmo para quando a gente for falar com o pessoal quando for falar com os preceptores, for falar com coordenação para conseguir vaga, né? Apelar muito para o lado, a gente está em São Paulo, e puxar a gente para São Paulo é outros 500, tipo, é uma coisa muito mais fácil, muito melhor mesmo, e agrega muito, tipo, muito mesmo para a faculdade. Tipo, a gente tem gente vindo, fazendo não só estágio, mas fazendo trabalho acadêmico, tá? Que é, inclusive, outra coisa que dá para ser feita, dá para a gente fazer relato de caso, relato de experiência, dá para você entrar numa pesquisa, mesmo que o intercâmbio que você faça seja clínico cirúrgico, dá para você entrar numa pesquisa que esteja em andamento. Enfim, as possibilidades, elas são quase que infinitas. Eu sou apaixonado, não tem para mim E Rafa, por intercâmbio que que você nacional. escolheu fazer lá? Me conta. Então, eu queria muito fazer em algum lugar do Nordeste, né? Eu conhecia mais as capitais, eu conhecia gente já de Teresina, que eu conheci através das Assembleias Gerais da IF. Então, eu já sabia um pouco como funcionava lá, tipo, que era o hospital da Federal, era o hospital universitário, né, que tem essa diferença. O hospital universitário geralmente é bem mais acadêmico, né, naturalmente. É,
E eu acabei escolhendo, assim, mais, tipo, tinha essas nuances, mas acabei escolhendo mais Teresina na época, foi muito influenciado porque eu namorava uma menina na época que era, tipo, ela era da IF também, e aí a gente queria fazer o intercâmbio junto. Aí o único lugar que a gente achou que tinha, ela queria, acho que era Dermato, Aí a gente queria, tinha as duas vagas, que tipo, os dois queriam no mesmo mês, foi, tipo, batia no mesmo mês, era Teresina. Mas eu, tipo, quis muito, procurei também Recife, procurei Natal também, só que nenhuma dessas batia tanto. Mas é um dos lugares que mais tem vagas, são as capitais do Nordeste. Eu acho que agora tem, tipo, em outras cidades também, eu acho que Campina Grande, Parnaíba, que é no Piauí, né, tem algumas outras cidades do Nordeste que tem Cacoal, acho também, né, no Rio Grande do Norte, que já tem vaga, né. E aí tem a grande vantagem, porque você vai fazer o estágio, você vai aprender um monte de coisa, e isso ainda vai estar em Natal, tipo, bom Nossa, dia, sabe? Você vai ganhar isso de é, brinde, aquela paisagem maravilhosa. Eu acho muito legal também. Quando eu for, eu quero ir para Natal também. Para é uma Natal, boa, Nordeste. é uma É. boa. É isso. E aí você procurou hospitais de referência também, tipo, você tinha comentado desse de Barretos, né, que é bem famoso e tal. Isso. Mas aí você procurou outros também ou foi pela região só? Então, eu fui mais pela região e saber, assim, onde que era o estágio, né? Tipo, para ver qual seria a assistência que ia dar, tipo, de carga horária. Porque tem alguns estágios que não é, tipo, culpa do pessoal que consegue a vaga, é mais de como o funcionamento do estágio mesmo. Que às vezes não tem, tipo, tem estágios que são, às vezes, 20 horas semanais. Tipo, 20 horas semanais, se você não puder ficar a mais, fazer outras coisas, você acaba ficando muito pouco tempo. Então, você vai gastar, tipo, esse dinheiro e vai fazer um estágio por pouquíssimo tempo. Se às vezes é um lugar que, tipo, o estágio é só essas 20 horas semanais, mas é um hospital que o pessoal fala, ó, aqui é muito livre, você pode acabar o estágio, pode ir pro centro cirúrgico, pode ir pro PS, onde você quiser, até vale a pena, porque é legal que aí você pode fazer essas 20 e virar 40, se quiser até 60, mas por conta própria. Mas eu olhei mais isso, um lugar, tipo, vi que era hospital universitário, vi que era federal, conhecia gente de lá, então, tipo, já sabia que ia ter uma assistência em relação a conhecer a cidade e tudo mais, né? Tipo, então isso acabou influenciando um pouco também. E É que Rafa, o seu. endócrino. Pode falar, pode falar. Não, pode continuar. Então, tipo, endócrino não sabia nenhum lugar assim que era um grande centro, uma grande diferença assim, sabe? Que era alguma coisa assim, muito fora da curva para fazer sobre endócrino, né? Então, acabei não procurando muito nisso, não. Ah, Rafa, uma pergunta um pouco profunda. Você diria que seu intercâmbio te tornou um médico melhor? Eu Por não quê? sou médico ainda, calma. Mas é quase, Não, vai? tô 5 brincando. meses? Olha, mudou, 5 meses só, mudou, já tá quase. tá quase. Olha, eu acho que mudou, assim, bastante o olhar que eu tinha, assim, um pouco mais esse olhar para esse ponto de vista social. É que, assim, eu não tinha começado no internato ainda. Talvez se eu tivesse no metade do internato, até teria tido um aproveitamento maior. Mas comparado com os ambulatórios que eu estava tendo na Unisa, eu já vi uma boa diferença. Uma coisa, principalmente do ponto de vista acadêmico. Uma das coisas que eu tenho muita vontade de fazer é seguir carreira acadêmica para preceptoria, né? Que é o que eu acho mais legal. E lá eu vi uma coisa bastante acadêmica, do ponto de, sim, eu nunca tinha, é que assim, a vivência de parte prática antes do intercâmbio era pouca, mas eu não tinha visto ainda residente não liberar paciente direto. Tipo, eu estava muito mais acostumado com o oposto. Então, tipo, o residente atender e ele mesmo liberar, né? Algum outro que ele precisava necessariamente discutir com a preceptoria antes de liberar. Eu via mais o contrário, assim. E lá eu achei muito legal que era tudo, assim, todos os pacientes. Quando eu acompanhava com o residente atendia, e aí, tipo, ia algum dos chefes e ele discutia, tipo, mas assim, era todos. E assim, uma grande parte das discussões não mudava muito a conduta que o residente tinha pensado. Tipo, o residente sabia já o que estava fazendo, estava tipo na metade do primeiro ano da residência de endócrino, mas assim, já sabia, né, a grande parte, tipo, bem direitinho o que fazer. Tinha uma coisa ou outra ali que, né, o chefe orientava mais, mas que eu acho que era muito mais pela experiência do chefe. Mas enfim, daria para liberar, mas eu via muito essa preocupação com o acadêmico, e era uma preocupação com o acadêmico e bem feita, que não atrasava o serviço, né? Que às vezes tem um pouco disso. Você dá um pouco mais lado para o academicismo e dá uma atrasada, mas eu não vi isso acontecer. Tipo, a gente era lotado, assim, era, se eu não me engano, ficava acho que 3 residentes e 2 chefes, e aí, tipo, eu acompanhava algum deles só durante tipo, cada período,
Eu acho que devia dar uns 3 a 4 pacientes em cada residente por hora, assim. Às vezes, talvez até esticando para 5, tipo, era uma coisa assim, bem, tipo, muito bem feita e sem atrasar, sem demorar, porque tinha um fluxo alto, mas não era feito de qualquer jeito, né? Então, assim, eu acho que de ampliar a vivência, ter essa vivência também, isso é legal, de ter visto intercambista do internacional, a relação que eles tinham, tipo, como eles relacionavam com o estágio aqui no Brasil, ouvir deles, tipo, as diferenças da cidade, do país deles e aqui. Inclusive, eu lembro, mas aí foi uma menina que foi para a Unisa, foi o nosso primeiro intercambista do internacional, que eu acho que era ela polonesa, que ela tava, tipo, no internato, ela fez um intercâmbio de cirurgia e ela achou o máximo fazer sutura no hospital, e ela falou que, tipo, eles não, acho que inclusive nem, tipo, em pronto-socorro, acho que nem médico suturava, era uma coisa da enfermagem, tipo, os médicos não fazem isso lá, e aqui é, tipo, bem diferente, né, tipo, aqui, acho que até alguns lugares a enfermagem acaba fazendo, se eu não me engano, mas é uma coisa muito mais para médico, até para interno, gente, não sei vocês, mas, tipo, na Unisa é uma coisa muito, assim, sempre orientada, sempre com preceptoria, mas é uma coisa sempre que eles tipo, ajudam, deixam tipo, a gente fazer, pôr a mão e ver, sabe? Eu acho que aqui no Brasil, no geral, principalmente em faculdade mais antiga, né, mais, quando tá mais estruturado, e ver essa diferença, né, ver essa vivência, ver essa relação deles com o local, com o país e tal, é uma coisa que amplia, assim, a vivência, porque, tipo, é uma experiência que você pode ter outras experiências, elas não, elas não são iguais, tipo, elas são coisas completamente diferentes, né, são coisas que você não vai ver em outro local, tipo, tem alguns programas de residência que tem um intercâmbio, tipo, tem um estágio, às vezes um estágio fora do país, que, tipo, beleza, vale a pena, mas acho que quando você é estudante, principalmente quando você faz uma coisa da área que você não segue, às vezes é interessante. Eu lembro uma coisa que eu aprendi nesse estágio que, se eu não fizer endócrino, eu não, tipo, não sei se eu teria tido contato, acho que só vendo questão de prova, que era um. Depois, tipo, dei uma lida, que é cisto do ducto tireoglosso, né? Que é, tipo, uma estrutura embrionária que pode ficar remanescente. Porque, assim, eu lembro que quando fizeram o diagnóstico, eu fiquei olhando assim, eu falei, gente, que é isso, velho? Que é esse negócio? Tipo, eu tinha passado já pelo endócrino, tipo, no terceiro ano, só que talvez pelo volume lá, que era um volume muito grande, né, lá no Piauí, talvez teve a chance maior de encontrar, de ver isso, né? Então, assim, a vivência única, tipo, não equipara. Mesmo quando você faz, tipo, eu não fiz o internacional, mas mesmo quando você faz o internacional. Aqui no Brasil, justamente por ser país continental e tal. Inclusive, são poucos países, né? Não lembro agora, pouquíssimos países que têm SCONE. Tipo, é um comitê, tanto que é um comitê que não tem diretoria internacional da IFMC, porque, tipo, não é, assim, não tem tantos países, porque a maioria dos países não teria vantagem, né, de fazer um intercâmbio nacional, tipo, não tem uma dimensão tão grande para isso valer a pena toda essa burocracia para fazer o intercâmbio nacional. Sim, gente, Então, aproveitando nisso que o Rafa está falando, eu acho que a gente tem que focar nisso aí também, que é que o Brasil é enorme, pelo amor de Deus, você pode ir para muitos e muitos lugares, assim, falando agora pessoalmente, né? Tem um pouco de preocupação em relação a, nossa, será que até quando eu me formar, São Paulo já não vai estar muito saturada para eu conseguir trabalhar aqui? Será que eu vou querer continuar aqui em São Paulo, mesmo com, sei lá, 40 anos de trabalho e continuar aqui nessa rotina louca dessa capital, não sei o quê? É uma ótima oportunidade também para você conhecer a realidade mesmo de outros países, a realidade de outros países, ó, de outros estados, de você conhecer como que é o exercício da sua profissão em vários estados diferentes, até porque você pode fazer o intercâmbio nacional quantas vezes você quiser na sua graduação. Nada vai te impedir. Então, é, assim, sabe, eu acho que, olha, é um prato cheio. Eu sou muito suspeita, eu sou muito apaixonada pelo Scone, mas eu acho que vale a pena cada centavo. é mesmo. E, Rafa, sobre a vivência social lá, como é que era? O pessoal te mostrava os lugares legais? Sim, eu fiquei mais com esse menino que eu conheci, que era o Matheus. Vocês viram recentemente um médico lá do Piauí que cantou para uma senhorinha que estava com Covid, que faleceu uns dias depois? Vocês chegaram a ver uma coisa assim? Não, saiu lá, tipo, no G1 e tal. Tipo, ele acabou, ele formou no final do ano passado. Foi esse menino, o Matheus. Tipo, o cara, meu, super gente boa, super bem-humorado, que ele queria mostrar tudo pra gente, assim, tipo, todo momento. Tipo, ele tava no internato, começando no internato quando eu fui,
E aí, todo dia ele fazia questão de, tipo, levar a gente para comer no restaurante lá no universitário. Que, aliás, também é, assim, faculdade federal é outra coisa, assim, ó, maravilhosa, que é ter restaurante universitário, que a gente, inclusive, nem precisava pagar por ser intercambista, tinha essa vantagem lá. Mas se você precisasse pagar, acho que era R$ 1, sabe? Nossa, era uma maravilha. Era uma maravilha. Eu lembro, tinha o gringo que mais acompanhava a gente era um menino da Eslovênia, ele adorava. Nossa, ele adorava a comida brasileira. E aí ele acompanhava bastante a gente lá em Teresina. É que assim, Teresina não é uma cidade que tem tanta coisa para fazer. Eu acho que é a capital do Nordeste que, assim, arrisco a dizer, talvez que seja que menos tenha pontos turísticos ou tantas coisas e programas para fazer. Eu acho que talvez deve ser próximo, com Aracaju, mas eu acho que Aracaju ainda tem mais. É que Teresina não é na praia. Inclusive tá discutindo esse R3 de pediatria, ele é lá do Piauí, e ele é de Parnaíba, que é a cidade que é no litoral, né, que inclusive tem outras faculdades de medicina. E que era para ser lá, a ideia da capital do Piauí era para ser lá, só que deu assim, era uma coisa assim, acho que da época um pouco depois da independência do Brasil, enfim, não lembro direito, mas assim, sabe, uma coisa bem uma politicagem, assim, bem uma coisa pessoal de quem era do poder da época, não é uma coisa muito estratégica, se eu não me engano, e foi. E acaba não tendo tanta coisa, ponto turístico, assim. Mas eu lembro que o pessoal, tanto da Federal quanto de outras faculdades do Piauí, eu vejo que eles estão bastante próximos, né? Tem um pessoal acho que a cidade que é vizinha de Teresina, que é Caxias, se não me engano, no Maranhão. Que, tipo, Teresina tá bem na fronteira do Piauí com o Maranhão. É bizarro. Acho que é a única capital que faz fronteira com o estado. Tudo errado, assim, sabe? Você parava pra pensar, assim, por que aquele ali é capital, você fica meio doido. Mas eles tinham até uma vivência legal com o pessoal do Maranhão, e aí tipo, a gente teve os xoxós do estágio, com o pessoal tipo, dessas outras faculdades, né? Isso é uma coisa muito interessante. Então a gente teve aquela, não sei se vocês conhecem, aquela festa de comida e bebida, que é National Food and Drink Party. Não sei se vocês já ouviram falar. A gente faz às vezes em AG, que é uma coisa tipo, muito feita no internacional, né? Mas aí, tipo, do nacional a gente fez. Eu lembro que levaram acho que era o doce de leite, tipo, regional, que quando você olha parece carne moída, eu acho que era isso. Que eu olhei assim, eu falei, nossa, fiquei pensando, Não é caramba, será que vão ambrosia o fazer carne nome, sei louca? lá. Oi? Ambrosia o nome, não é? Sei Eu lá. não lembro. Eu lembro que os caras, tipo, eles falam, era tipo doce de leite, não sei. Eu sei que eu olhei aquilo lá, eu achei, nossa, beleza, carne louca, né? Uma coisa assim, sabe? Aí eles falaram, tipo, não é doce de leite. Eu falei, tá, legal, beleza. Não, as coisas assim, bem legal. E como tinha o pessoal internacional, eles levando coisas também. Mas, assim, a gente acabou não vendo muito, tanto assim, da parte social, geográfica da cidade em si. Eu fiquei bem perto da Federal, eu ia a pé. Aliás, para voltar de calça era difícil. Apesar de eu não fui no mês mais quente, o mês mais quente em Teresina é outubro, eu fui em julho. Mas voltar de calça, umas 10 minutos de caminhada era difícil, mas pelo menos o campus lá é maravilhoso, da Federal. Então eu acabei não vendo tanta coisa assim, tipo, andei um pouco, alguns locais da cidade. Uma coisa muito boa de Teresina é que qualquer lugar que você vai de Uber, você gasta, tipo, 10, 15 reais. Tipo assim, você vai para outro lado da cidade, praticamente. É bizarro, é muito barato. Mas não teve, assim, tanta coisa. A gente foi para o litoral, né, para Parnaíba e Barra Grande, né, que são duas cidades bem próximas do litoral do Piauí. Dá umas 4 horas de viagem de Teresina. Uma estrada, assim, estrada, sabe, uma mão vai, outra volta, quase a estrada inteira. Uns lugares assim, tipo, uns lugares bem cuidados, estrada, outros nem tanto, mas você sente assim, que parece que um grande interiorzão, sabe? Não tem, tipo, um centro assim até lá. Tipo, Parnaíba acho que é a segunda maior cidade, sabe? Tipo, ficando no litoral. Mas é um litoral, assim, maravilhoso, um povo, tipo, também muito, assim, bem receptivo, tanto população, assim, paciente, nossa, lembra, é muito legal, porque era endócrino, então, tipo, paciente diabético ter com teimosia para mudar a alimentação. Eu lembro de uma paciente, a preceptora falando que ela tipo, tinha que parar parar, tipo, diminuir cuscuz, diminuir tapioca, diminuir massa, diminuir bolo, parar de tomar cajuína, que é uma bebida lá, um suco de caju, mas assim, super doce, é uma delícia. E aí, tipo, ela falando que ela tinha que diminuir tudo isso. Aí eu lembro que ela virou para mim e falou assim, mas aí eu vou comer o quê? Sabe, é, tipo, típico, assim, de paciente. Aí eu lembro ela falando assim, não, mas eu quero fazer uma cajuína ali pra esse doutor aí, tipo, apontando pra mim, eu, tipo assim, né, até meio
tímido assim, né? É, mas os preceptores, residentes também, tipo, todos bem receptivos. Assim, uma coisa que valeu a pena. Eu não conheci muito da parte social, tanto assim, não. Tipo, cidades foram só essas três mesmo. E você mantém contato com alguém? Só mesmo o Matheus, que eu já tinha, tipo, mais contato antes. É que, tipo, 2 semanas acaba sendo um período curto, né? Eu recomendo muito que façam um mês. Tipo, é que eu não consegui na época, mas eu recomendo muito que vocês planejem para fazer um mês, para fazer uma imersão bem, tipo, mais intensa, assim, no local, que vale muito a pena. Mas eu tenho só contato com o Matheus e eu adicionei o pessoal, tipo, os gringos no Instagram, inclusive tinha uma russa lá que vai casar. Muito louco. Acho que ela tava, tipo, terminando a faculdade, assim, na época. Mas mais isso. Uma coisa muito interessante do intercâmbio nacional, de fazer parte, tipo, de ser coordenador do intercâmbio nacional, é o contato que a gente faz, tanto com os lones dos outros, né, os coordenadores das outras faculdades, quanto com os intercambistas, porque, tipo, no internacional isso é muito legal também, claro, é muito bom isso também, mas, assim, usar o contato de alguém internacional é uma coisa que, na prática, na vida, a gente vai usar menos do que no nacional. Tipo assim, se você for fazer um estágio fora, ou for trabalhar fora, se você quer morar fora, tipo, exercer medicina fora do Brasil, vale, tipo, você vai usar mais, ou quando se essa pessoa vier. Mas no nacional, tipo, tem uma intercambista que veio aqui da Unisa, quando eu tava, tipo, saindo da diretoria que ela é lá de Salvador. E, tipo, a gente mantém contato até hoje. Aí, tipo, às vezes eu pergunto tipo, de alguns locais de residência em Salvador para ela, como é que tá, assim, como é que tava a situação da pandemia, né, tipo, lá em Salvador e tal. Então, a gente cria um contato que, às vezes, vai ser mais, a gente vai usar mais, né, do que, às vezes, do internacional. E até mais fácil, às vezes, de criar esses contatos. E aí, principalmente quando também esse pessoal vier, tipo, quando algumas pessoas de outros estados vierem para cá fazer residência, a gente ter esse contato prévio também é uma coisa que pode acabar facilitando o nosso acesso nesses locais. Então, tem um certo diferencial, assim, não é querendo só, tipo, puxar muito pro lado, porque é meu xodó nacional, mas tem também essa boa diferença. Gente, e também dá pontos, tá, para o intercâmbio, ser coordenador Ah, local do sim. intercâmbio É isso, nacional, quem quiser dá bastante fazer ponto. parte Ano com a que vem que gente. vocês já vão pegar o primeiro período aí de inscrição, que vai contar tudo aquelas pontuação que os meninos falaram aqui, ó. Ah, é bom Diretoria, mesmo. cara. E ser É bom coordenador também, mesmo. não precisa ser diretor só. Coordenador É. local também ganha. Olha, a galera do intercâmbio é das mais animadas. Sério mesmo, nossa, nas AGs, meu, nossa, era tipo assim, xoxó inventado na hora, parecia, sabe? Xoxó não, como é que fala? Energizer, sabe? Quando a sessão tá meio parada assim, aí fazendo Energizer e tal, pessoal bem, puta, animadão, mano. Mas tem que ser, sabe? Porque dá umas loucuras assim, né? A gente tem que às vezes acordar até 23h59 para na hora que abre ou fecha alguma coisa, a gente tem que estar lá assim, né? Às vezes surge dúvida, tipo, em cima da hora, né? Então, essa animação ajuda bastante. É isso, gente. Se vocês quiserem perguntar qualquer coisa, mais alguém, estamos aqui. Ô, Rafa, Aproveitando, É. rapidinho. Eu queria saber, assim, o pessoal lá da faculdade mesmo em si, que nem você falou, que aqui no internato o pessoal incentiva você fazer sutura e tal. Lá acontecia com quem chegava de fora também? O pessoal acolhia bem, assim, trazia para participar mais ativamente? Olha, eu vi tipo, um acolhimento muito bom. Assim, em relação a fazer procedimento, eu não tive oportunidade nenhum de ver, nem de ver fazendo, e nem ouvir relato de ninguém, assim, sobre se deixaram fazer e tal. Eu acompanhei, tipo, o que eu mais acompanhei junto com o interno foi alguns dias que não estava tendo, tipo, o ambulatório começa mais tarde, eu não estava tendo algum horário, eu fui acompanhar a visita da enfermaria. E assim, foi, tipo, super tranquilo. É que assim, eu estava no quarto ano, eu não entendia muita dinâmica, né, da enfermaria. Então, não aproveitei tanto por causa disso. Mas não vi nenhum grau, assim, de não querer, sabe, de desrespeitar e tudo mais. Os próprios preceptores acolhiam bem, eles entendiam, tipo, a importância da gente estar lá. Tipo, acho que como intercambista, para você fazer qualquer coisa assim de procedimento, é um pouco complicado, porque assim, existe, não vou dizer que é uma hierarquia, é uma ordem assim que faz muito sentido, né, de ordem de quem vai fazer
tipo, de quem vai ter oportunidade para fazer o procedimento, né? Porque, tipo assim, se você tem uma pessoa que está no final, está no último ano da residência, e ela nunca fez ou ela precisa praticar mais, ela tem a prioridade. Porque ela precisa praticar, tipo, ela precisa aprender, porque ela vai, né, acabar. Muitas vezes, tipo, por exemplo, na clínica médica, o R2, ele já sabe fazer muito bem. Então, tipo, ele passa mais para R1. Então, é mais o R1 faz. Principalmente no começo. Então, tipo, vocês vão estar, como, por exemplo, quando tiver ou fazendo estágio ou tiver no internato, mês de março, que começa as residências, às vezes é difícil de conseguir fazer procedimento, as coisas assim, porque eles acabaram de começar a residência. Então, você tem que ter uma pessoa assim, com uma, assim, não diria alma muito boa, mas que enxergue a possibilidade de poder te passar. É uma sorte, você vai ter sorte de conseguir fazer. Porque, tipo, os R1 vão estar querendo fazer, né? Enfim. Mas, aí eu acho que o intercambista, ele entra depois do interno. Porque, tipo, você tá no internato, você tá fazendo o internato lá na sua faculdade. Você tá pagando a sua faculdade para fazer. Imagina, tipo, quando você estiver no internato. Você tá lá no seu estágio da sua faculdade. Então, se tem o intercambista, ele, tipo, é de fora, né? Tudo bem, ele vai passar um mês, mas a gente também roda um mês só em cada estágio. Mas que a gente às vezes tem tipo estágio que a gente faz mais de uma vez no internato, mas naquele momento a gente está só naquele mês também. Então não tem tanto como dar isso. Então é uma coisa assim, mais conversada. Eu acho que lá eu via que tipo tinha um respeito, os preceptores faziam, tipo, acolhiam a gente, né, pra gente não ficar avulso, perdido. Às vezes é mais do, tipo, se eu não me engano, lá eles já tinham há algum tempo já o programa de intercâmbio, então os preceptores estão mais acostumados. Às vezes é mais uma questão de costume, né? É muito bom se vocês tiverem gente, eu acho que tem, viu, gente se eu não me engano, do internato, que está no internato agora da BC, que foi diretoria até presidência, né? Se não me engano, acho que era o Felipe quando eu era presidente. Ele tá em que ano? O Fê tá no sexto, ele tá aqui também. Ele aí, nossa, aí, como é que você tá? Ele tá com a câmera aberta. Você tá em que Gente, ano? eu tô no sexto também. Aí, ó. Ele é campeão de sarrada, gente. Se Ah, quiserem, depois peçam pra ele. as coisas que lembram de mim, cara. Então, aí imagina, por exemplo, se ele tá rodando no estágio, aí tem um intercambista, tipo, no estágio que ele tá rodando, e aí, tipo, o preceptor, a primeira vez que o preceptor tá tendo contato com o intercambista, né, é uma coisa que, tipo, por ele ter feito parte da EF, ele pode ajudar nesse processo. Mas é uma coisa, assim, de costume, né, então, com o tempo que os preceptores acostumam com os intercambistas virem, é uma coisa que adequa melhor. Mas a gente, quando for fazer intercâmbio, é preciso ter isso em mente, que às vezes a gente não vai ter tanta prioridade para fazer alguma coisa, dependendo do número de alunos que estão ali, tá? Então tem um pouco disso. Mas é uma coisa que faz parte, né? Obrigada. Imagina. E aí, pessoal, alguém mais tem alguma pergunta? Pode mandar no chat, pode levantar a mão, ou pode só abrir o microfone e falar. Fiquem à vontade. Estou me sentindo os professores no final da aula. Né? É isso. Bom, gente, enquanto vocês vão pensando, eu vou apresentar aqui, terminar a nossa apresentação. Peraí, estou compartilhando a tela. Já vou agradecendo o Rafa também. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Salvou a gente Não, muito. imagina. Você é perfeito. Muito feliz, Ficou sério muito mesmo. bem. Vocês podem intercâmbio em geral, mas IF em geral, sabe? Não vou mentir. Não queria sair, não, viu? A gente precisa marcar um show. Pode chamar. É isso. Estará sempre aqui. Uma coisa que a gente queria dizer para vocês é que tem guia de bolso do intercâmbio. Então, para quem não tem muita certeza ainda, está pensando, esse guia de bolso deve ter o quê? Umas 5 páginas, 7 páginas. A gente vai encaminhar esse daqui nos grupos, quem precisar também. E aí, a última coisa, agradecer a presença de todo mundo, os nossos contatos, tanto o meu quanto da Lau. Mas, assim, se esquecer agora, quiser perguntar para a Alex, porque ela é presidenta, qualquer coisa assim, qualquer outra pessoa da gestão, a gente é bem acessível no geral, então, assim, né, fiquem tranquilos quanto a isso. E é isso, convidar vocês para fazerem parte desse nosso projeto, que é, meu Deus do céu, nosso bebê, depois de muita luta para reabrir o intercâmbio, é uma coisa no qual a gente acredita muito. Então, é isso, galera. Muito obrigada, Rafa. Foi incrível. Muito obrigada por ter dividido Imagina. É isso, sinta-se muito acolhido sempre que precisar voltar. Volte mais vezes. Aham. Se chamar, eu tô aí. É Se isso. eu puder, Gente, não pode esqueçam chamar. de preencher o formulário de presença que a sua acabou de mandar aqui no chat, hein? Atenção, não saiam da reunião sem preencher esse formulário. É isso.